Pela primeira vez, a Espanha julgou e condenou por crime de ódio os agressores do jogador Vinícius Júnior do Real Madrid. São 5 torcedores que fizeram ofensas racistas contra o brasileiro numa partida do Real Madrid contra o Valladolid em 2022. A pena é de 1 ano de prisão, a multa equivale a R$10 mil e proibição, além disso, além de pagar a multa, de frequentar estádios por pelo menos 3 anos. No ano passado, torcedores do Valência foram condenados a 8 meses de prisão, também por insultos contra Vini Júnior. Vamos ver se agora, será que serve de exemplo? Converso agora com a Rosana Rufino, ela é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de São Paulo. Rosana, obrigada por conversar com a gente. Não sei, pergunto para você se a gente comemora ou não, porque assim, a gente pode comemorar que finalmente a gente teve na Espanha torcedores pagando por atos racistas e violentos, tem que pagar multa, não podem entrar no estádio, mas ao mesmo tempo a gente viu que depois daquele ato de racismo vieram tantos outros, né? Qual que é a sua análise diante aí desse resultado e dessa condenação? Boa tarde, bem-vinda por aqui. Boa tarde, Paulo, obrigada pelo convite. Não posso dizer que a gente dizer a palavra comemorar, mas significa sim um avanço, né? Esse caso é de 2022, é a primeira vez que a justiça espanhola reconhece formalmente insultos racistas em estádios como crime de ódio, estabelecendo então uma jurisprudência relevante e pressionando outras instituições esportivas e outros países a agirem contra essa prática discriminatória. Agora, infelizmente, a gente sabe que não é só na Espanha. Argentina, a gente tem muitos problemas assim. E às vezes pegam né, Rosana? É muito louco, assim, porque tinham vários outros jogadores que eram negros, não era só o Vini Júnior. E ele que é sempre o apontado, e fazem gestos racistas, falam palavras racistas. Isso não acontece só na Espanha, isso acontece no Brasil às vezes, isso acontece na Argentina, isso acontece com muita frequência, infelizmente, num outro campeonato que é a Libertadores, onde a gente tem vários times brasileiros. Há alguns meses, inclusive, no início ali da Libertadores, a comissão ali responsável pelo campeonato chegou a responder para um jornalista quando perguntado, olha, mas e se não tivessem os times brasileiros, né? Aí, porque os brasileiros é que têm ganhado os campeonatos nos últimos anos. E ele, de novo, se referiu com uma frase racista. Como que a gente consegue combater esse crime se lá de cima, né, de quem manda e tudo isso, teria que dar exemplo, e infelizmente também vem falas racistas? Como é que a gente faz esse combate a esse tipo de crime, pelo menos aqui no Brasil é crime, num esporte que é tão popular e o mais popular aqui do país, que é o futebol? É uma tarefa difícil, mas exige um compromisso das instituições de todos os países, como a Espanha e o Brasil, de criar precedentes de punição, não apenas, mas também de um caráter pedagógico, de tolerância zero ao racismo no esporte, em qualquer país, com foco na prevenção, na punição, na reparação, né? Precisa uma alteração da legislação dos países, como já aconteceu no Brasil, com a nova lei de injúria, com a lei conhecida como a Lei Vini Júnior, que reafirma uma nova política criminal com foco, né, como eu disse, em combater o racismo nos estádios e, consequentemente, conscientizar toda a sociedade. Você sabe que eu conversei há algum tempo com o Aranha, que ele sofreu racismo, infelizmente, do meu time, que é o Grêmio. E ele chegou a fazer um comentário na época comigo, a gente fez uma live sobre racismo no futebol juntos, e ele chegou a dizer que um dos problemas também tá ali na segurança, pelo menos no caso específico dele, que condenaram com mais violência. Então pegaram uma menina, né, e aí foram atrás da casa dela, picharam a casa dela, ameaçaram ela de morte, enfim, e ele disse, pegaram uma pessoa e agiram com mais violência. Eu que estava lá sofrendo esse racismo, eu olhava para cima e sei que não era uma menina. Era todo mundo que estava em volta dela, não era uma única pessoa. Então isso também leva a uma discussão maior, né, Rosana? Porque não dá para tratar violência com mais violência, mas você também tem que ir lá e não pegar um responsável, porque às vezes ele não está sozinho, né? Mas e agir de uma forma
em conjunto. Não sim penalizar apenas uma pessoa, mas sim olhar ali o grupo que se forma e, de repente, aí o que você pensa sobre isso? Proibir de entrar em estádio de futebol, como a França fez, em outros campeonatos também. Responder criminalmente, já que aqui no Brasil racismo é crime. Como que você vê que a gente poderia, realmente, tendo uma pressão maior, conseguir exterminar esse tipo de crime que a gente vê no futebol, no Brasil como um todo, mas já que a gente está falando no futebol aqui no país? O futebol aqui se torna uma referência, né, de toda a violência que a gente sofre na sociedade, mas eu acho que é importante frisar isso que você disse, né? Crime de ódio não se combate com crime de ódio. Nós precisamos mudar a mentalidade da sociedade, de que existe uma legislação que deve ser aplicada corretamente, e aí identificar quais são todos os agentes envolvidos naquela prática criminosa. E sim, eu acredito que tem que punir, impedindo de acessar os estádios, com punição também através de multas, para que isso seja um exemplo para que outras pessoas, outros torcedores não repliquem essa prática dentro dos estádios. Então, não é você agredindo e difamando e ofendendo o agressor que a gente vai solucionar o problema. Então, precisa de uma mudança de cultura da sociedade, de que a violência como um todo, seja ela racial, de gênero, violência física ou verbal, ela deve ser combatida. Aliás, a gente estava lembrando aqui de um contra o Palmeiras e Cerro Porteño, né? Um time do Paraguai. Tem até a imagem aqui do Luigi, do Palmeiras, sofrendo, porque ele tinha sofrido ataques racistas. Ele chora durante a entrevista. Foi num duelo da Libertadores Sub-20. E aí, o que aconteceu? O Palmeiras conseguiu ir atrás das imagens. E conseguiu também cobrar do time paraguaio uma multa de $50 mil. E a presidente do Palmeiras, que é a Leila Pereira, chegou na época a cogitar que ela ia sair da Conmebol, porque atitudes racistas não dá para se conceber hoje em dia. E aí falou, inclusive, que ia mudar, ia para a CONCACAF. E esse foi um dos tantos aí que acabaram repercutindo mundialmente. Mas é que a gente vê, né? Isso aconteceu, vou ver até quando, Rosana? Aconteceu, acho que no início desse ano, e aí a gente está aqui em maio, quase junho, quase metade do ano, e já falando de tantos. Eu queria perguntar para você algo que eu não sei o que é, e talvez você possa, quem sabe qual é essa explicação, alguém que ainda comete esse tipo de crime possa tentar entender o que é na pele, para uma pessoa sentir o racismo, um ato racista, uma fala racista, um gesto racista. Porque quando a gente vê a imagem do Luigi, eu lembro que ele chorava muito mesmo. O técnico do Vini Júnior defendeu, ele falou, não tem como falar de futebol. Mas o que provoca em vocês? Como é que essas pessoas podem... a gente pode culpá-las ainda mais para tentar freá-las nesse sentido de não cometer mais atos racistas? O que isso toca em vocês quando recebem esse tipo de violência? A gente costuma dizer que o crime de injúria racial, né, que é o mais comum que nós vemos nos estádios, é um crime contra a honra. É como isso afeta o íntimo da pessoa, como ela se sente diante de uma ofensa. Ainda que a pessoa que cometeu a ofensa entenda que aquilo não é crime, que aquilo é só uma brincadeira, nós estamos falando da subjetividade de cada um. E, então, a imagem do Luigi chorando representa muito isso, né? Que apesar de todos os processos que ele enfrentou para se tornar um jogador, para chegar num grande time, como o Palmeiras, ainda assim o racismo o atravessa, né, nos atravessa em qualquer espaço que a gente ocupa. Não importa a sua condição social, sua condição econômica, a nossa cor vem primeiro, e isso ainda é mais importante para as pessoas que são racistas do que o nosso talento, o nosso intelecto, nossa capacidade de realizar e conquistar coisas. Então isso, claro que deixa uma marca, né, de revolta e de tristeza, porque ao mesmo tempo nós temos uma sociedade que debate o racismo o tempo todo, e explica os efeitos e impactos disso na vida da população negra. É um crime que continua repercutindo e se repetindo diariamente na vida das pessoas, independente do seu status. É muito triste, né? Muito triste. Imagino que cansativo também ter que sempre estar nessa luta e ter que falar sobre isso. A gente espera que um dia esse dia já não exista mais, viu, Rosana? Estamos nessa luta aí para igualdade que somos, né? Para todo mundo perceber dessa forma. Obrigada por ter conversado aqui com a gente, viu? Até a próxima.
Eu agradeço. Até a próxima.